Oi, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou advogado, professor convidado em várias instituições de ensino superior e também de outras como a Universidade de Lisboa, a Associação dos Advogados de São Paulo e a Escola Superior da Advocacia. E além de tudo isso, eu atuo no mercado editorial pelo menos há 8 anos, sendo atualmente coordenador de projetos da editora Tábula, que produz livros e quadrinhos. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre a Lei Cortez, que originalmente tinha o nome Lei do Preço Fixo. É importante dizer que eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2024, ou seja, ela ainda não é lei, é um projeto de lei, que é o PL 49/2015, ou seja, é o projeto de lei número 49 proposto em 2015. Mas agora, em 2024, ela avançou bastante e, em breve, se projeta que ela vai se tornar lei. Então, tudo que eu vou dizer aqui hoje, ela pode ser modificado. Por quê? A lei pode não ir para frente, a lei pode ser muito alterada por emendas legislativas e até mesmo por vetos presidenciais. Então, é muito comum que algumas leis, antes de entrar em vigor, elas sofram muitas alterações durante os seus processos administrativos e legislativos, e muitas vezes até o próprio presidente faz alguns vetos antes de promulgar a lei. Então, pode mudar algumas coisas. Então, vamos falar com o que nós temos no projeto de lei hoje, em outubro de 2024. Para começo de conversa, esta Lei Cortez, que antes era Lei do Preço Fixo, ela institui uma política de preços, de precificação dos livros e quadrinhos produzidos no Brasil. E ela estende essa política para os livros e quadrinhos importados, ok? E produzidos também por autores independentes, ou seja, não é apenas para as editoras, é para todo mundo que produzir livro e quadrinho no Brasil. É claro que tem algumas exceções, mas elas são muito poucas pelo atual projeto de lei. Uma delas, por exemplo, são livros ou quadrinhos voltados para colecionadores, mas ela limita em 100 unidades, ou seja, uma editora, um autor independente pode até falar que, eu vou fazer regras diferentes de desconto nesse meu material porque ele é voltado para o colecionismo, mas ele não pode produzir mais do que 100 unidades, entenderam? E tem algumas outras exceções, mas elas são muito restritas. Elas envolvem, por exemplo, materiais produzidos para entidades públicas, ela trabalha questões de projetos raros, mas sempre com várias limitações. Podemos dizer que a partir de agora, ou na verdade, a partir do momento que sair a lei, né, que ela for realmente entrada em vigor, qualquer livro ou quadrinho no Brasil, ele vai ter que ter uma declaração de preço, ou seja, o autor independente, a editora, a importadora vai ter que dizer, este livro, este quadrinho tem o preço de capa no valor X. E por que ela vai ter que fazer isso? Porque ela vai sofrer sanções, ou seja, vai ter punições para essas pessoas que não declararem o preço ou não cumprir as regras da lei. Entenderam? Então, por um ano, este livro, este quadrinho, ele vai ter que ser obedecido em todos os lugares que ele for vendido, quer seja vendas pelo WhatsApp, vendas por sites, vendas por distribuidoras, vendas por livrarias, vendas direto do autor, vai ter que, em eventos, vai ter que ter esta regra deste preço fixo por pelo menos um ano a contar do seu lançamento. Após esse um ano, aí pode dar o desconto que quiser, pode dar 90% de desconto, aí é com quem tiver com o material na mão. Mas o livro quando lançado, o quadrinho quando lançado, por um ano, ele vai ter que ter um preço fixo, declarado e com desconto de no máximo 10%. Então, antes de eu falar um pouco mais sobre essa lei e os impactos que ela vai ter no mercado e no leitor, deixa eu trazer só algumas considerações que vai ser muito importante. A primeira consideração é que eu não sou contrário à lei, eu não sou contrário a estas regras. A minha fala inicial pode até parecer que eu sou contrário, mas é para que vocês possam entender como funcionam alguns bastidores de mercado, mas ao final eu entendo que essa lei realmente vai ajudar. Ela vai ser importante para o mercado brasileiro, porque nós temos como referência alguns outros mercados que existem leis muito semelhantes a essa. Essa não é uma lei inédita no mundo, é uma lei que já existe em outros países e que a experiência de lá foi bastante positiva. E eu acredito que também vai ter no Brasil. Mas deixa eu primeiro problematizar e trazer algumas questões que é importante nós termos essa reflexão. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é como funciona o mercado.
Uma editora ou um autor, quando publica um material físico ou online, porque essa lei vai abranger tudo, ele declara um preço, certo? E é com base neste preço que ele pratica todos os cálculos. Então, os impostos é calculado sobre este preço, o desconto que ele dá para livrarias, para distribuidoras, para varejistas é com base nesse preço. Os royalties que ele paga para o autor, para o licenciante, quando é um material importado, é com base nesse preço. Então, assim, quando tu coloca um preço num quadrinho, ele não é de forma aleatória. Ele considera os descontos que tu vai ter que dar para revenda, ele considera os impostos, ele considera os royalties, ele considera as despesas daquele próprio material, do lucro que a editora pretende ter nele. Então, tudo isso é com base nesse preço de capa, por assim dizer. Então, quando tu declara um preço de capa, geralmente quando tu faz uma venda para uma livraria, para uma Amazon, que a Amazon vai ser muito importante nesse nosso vídeo, tu vai dar um desconto nesse preço de capa, para que essa livraria, para que a Amazon possa te pagar, pegar este livro e revender. E aí dentro daquele desconto que você deu, ela vai ter as suas margens de lucro. Geralmente, as editoras trabalham com a Amazon com um desconto de aproximadamente 50%, 55%, 45%, até 60%. E este desconto também é dado para as livrarias. Algumas consignam, outras compram. E aí tu pode criar uma política diferente, 40% em caso de consignação, 50% em caso de compra. A lei do preço fixo, ou lei Cortês, ela já muda essa regra. A partir do momento que as editoras e os autores fazem uma oferta pública do seu material, ele tem que ser equitativo. O que isso quer dizer? O mesmo que tu oferece para a Amazon, tu vai ter que oferecer para uma livraria. Ah, mas a livraria quer consignar. Tudo bem, aí é diferente. Aí eu posso dizer que para consignação da livraria eu só vou dar 30% de desconto. E a livraria vai ter que trabalhar com esse 30%. Ou seja, ela vai pagar 70% quando vender para o autor ou para a editora. E naquele 30% ela dá o desconto, ela paga os seus impostos, ela tira o seu lucro. Mas se eu falo, eu dou 50% para a Amazon se me comprar os livros, este mesmo 50% vai ter que ser dado para a distribuidora, vai ter que ser dado para a livraria que te pagar à vista. Ou seja, nas mesmas condições que a Amazon pagar. Entenderam? Ou seja, é criar um padrão, certo? Para que não haja tratamentos diferenciados. Ok? Mas desde que sejam as mesmas condições. Ou seja, a Amazon me paga, ela me cobra 50% de desconto, mas ela me paga em 90 dias. Então, dentro dessas regras, eu posso exigir que uma livraria, para se adequar ao mesmo desconto de 50%, vai ter que ter as mesmas condições. Ela vai ter que pagar à vista quando der 90 dias da entrega do material. Entenderam? Então, no bom e no ruim tem que ser igual. Certo? Então, a lei ela vai trazer essa regra, essa padronização. Então, num primeiro momento, quem é que vai ser prejudicado, por assim dizer, por conta dessa lei? A Amazon. Ok? Mas a Amazon consegue suportar, correto? Porque a Amazon é um dos problemas que exige uma lei como essa. Porque como é que funciona a Amazon? A Amazon pega as editoras, fala, me dá o teu livro, eu vou te pagar em dia, bonitinho, vou te dar em 90 dias a quantidade que eu pedi, eu quero 50, 100 livros, 200 livros, 1000 livros, dependendo da editora e do livro em si, né? Ela tem seu algoritmo para poder fazer o pedido. Vou te pagar em 90 dias. Então, para as editoras, a Amazon é muito importante, porque é um dinheiro certo. Muitas vezes, as editoras passam um pouco de trabalho para vender para livrarias menores, porque às vezes não recebe, às vezes só querem fazer consignação. Então, isso é um problema, ok? E o que a Amazon pede, num único pedido, tu precisa às vezes ter 20 livrarias, 20 bancas, para ter a mesma quantidade de livros vendidos. E ainda com o risco de talvez não receber de alguma, de ter que fazer 20 envios, porque são livrarias diferentes, são notas diferentes, entenderam? Então, para a Amazon é muito mais cômodo. Tu recebe em dia, é uma nota só, tu entrega para ela que depois vende. Então, para as editoras, a Amazon é interessante. Só que a Amazon tem uma política agressiva de mercado. Ela chega no mercado e ela faz o quê? Ela dá descontos que as outras livrarias não conseguem dar. A Amazon, como ela pagou 50% do preço de capa, a Amazon já começa dando 30% de desconto. Ou seja, ela fica com 20% para todo o seu custo. Uma livraria, se ganhar o mesmo 50% de desconto, ela não consegue
trabalhar só com 20% de lucro. Não dá. Ela vai ter que pagar funcionário, ela vai ter que pagar envio, ela vai ter que pagar mídia. Ela não é uma multibilionária como a Amazon. Então por isso que geralmente tu vê o mesmo quadrinho, o mesmo livro, vendido na Amazon com 30% e vendido na banca de esquina ou numa livraria com apenas 10%, 15%. Então o que acontece com a Lei Cortez? Ela vai padronizar. A Amazon, a banca, a livraria vai vender com só 10% de desconto. Ou preço de capa ou no máximo 10%. Então isso dá competitividade para os pequenos. Entenderam? Então essa é a grande sacada da lei. Os leitores vão chiar. Obviamente vão chiar. Por quê? Porque quem é leitor, por mais que seja comprometido e que queira que haja um crescimento do mercado editorial, das bancas, das livrarias, o leitor, ele quer pagar menos. E é muito comum um lançamento, quadrinho que tá na pré-venda, ou que acabou de sair, já estar na Amazon com 30%, com 40% de desconto. Não vai mais existir isso. O leitor vai ter que entender que ele vai ter que esperar um ano do lançamento para poder ter descontos dessa natureza, 40%, 50%, 60%. Naquele primeiro ano da existência da obra, ele só vai ter um desconto de 10%. Certo? Então o leitor vai chiar. O leitor que é colecionista, que quer um material que acabou de sair para ler. Entendeu? Então, infelizmente, vai ter este problema. Mas é importante nós entendermos que, em médio e longo prazo, isso vai ser muito benéfico. Por quê? Porque a Amazon, ela não cria novos leitores. E eu digo isso com muita certeza, porque quem cria novos leitores, além de políticas públicas, além de nós incentivarmos e divulgarmos o material, são as bancas, são as livrarias. É aquela volta que tu dá no shopping, aquela volta que tu dá numa livraria, e aí tu conhece um autor novo, tu conhece um livro novo, tu folheia ele, ok? E a cada dia que passa, mais bancas, mais livrarias são fechadas. Porque eles não conseguem trabalhar com uma Amazon ao lado deles, com essa competição, certo? E é muito comum uma pessoa, e quem está aqui assistindo já deve ter feito isso, tu vai naquela banca, tu vai naquela livraria, tu gosta do material, tu vê ali o preço de capa, tá com 10% de desconto, 5%, 15% no máximo. Aí tu vai na Amazon, tá com 30%. Tu espera 2 dias, tu compra na Amazon, em 2 dias tá na tua casa. Entenderam? Então, tu conheceu o livro, tu conheceu o autor lá na banca, que tá pagando espaço físico, que tá pagando funcionário, talvez até te atendeu, talvez até te indicou, mas tu vai comprar na Amazon porque é mais barato. E isso é normal, é direito teu fazer isso, é direito nosso fazer isso. Ok? Mas, para aquela banca, para aquela livraria, isso é a morte, e é por isso que estão morrendo. Então, a lei do preço fixo, ela vai ter, em médio e longo prazo, a permissão de competitividade daquela pequena banca do interior com a gigante multibilionária Amazon. Porque as duas vão praticar o mesmo preço nos lançamentos. É claro que depois a Amazon vai nadar de braçada, porque aí já passou o lançamento, a Amazon pode dar o desconto que quiser. E a Amazon tem a capacidade de comprar um lançamento, por um ano só dá 10% de desconto, passou um ano começa a aplicar 40%, 50%. A Amazon tem fôlego para isso. A grande questão é, nós não temos que nos preocupar com a Amazon, a gente tem que preocupar é com essas bancas e livrarias que vão agora poder ter competitividade. Tá? É claro, como eu disse, o leitor vai sofrer um pouco, porque o leitor ele vai deixar agora de comprar quadrinhos de lançamento, porque dentro do primeiro ano ele só vai ter 10% de desconto, não importa onde ele compre. Entenderam? Outra questão que é muito importante, que a gente tem que entender desta lei, é o fato de que quando nós passarmos esse um ano, as vendas poderão ter o desconto que quiser. É muito comum vocês verem na Amazon descontos às vezes de 60%, 70%. Não é a editora que escolhe isso, não é a editora que fala, ó, Amazon, me dá esse desconto maior. Não é. A Amazon já comprou da editora, é dela o livro, ela dá o desconto que quiser. Então, o que acontece? A Amazon, muitas vezes, dá um desconto maior do que ela pagou. Ou seja, a Amazon pediu para a editora, editora, eu quero 50 livros desse e eu vou te pagar 50% do preço. Pagou para a editora, tá lá com os livros com ela. Aí a Amazon aparece com desconto de 70%. Como? Ela pagou 50% e está vendendo a 70%? É isso mesmo, ela está pagando para enviar outro livro para você. Quando tu vê um livro na Amazon acima de 50%, com toda certeza ela está pagando para enviar um livro para você. E por que ela está fazendo isso? Por uma das políticas predatórias da Amazon. Porque ao fazer isso, ela esvazia o estoque dela, porque o estoque também é um custo,
ela divulga outros livros, porque por causa daquele desconto talvez tu compre um outro, e ela acaba com as livrarias e bancas ao redor, porque elas não conseguem trabalhar no prejuízo. Elas não vão dar jamais um desconto onde o preço é maior do que elas pagaram para a editora. Entenderam? E é por isso que a competição não existe. As bancas e as livrarias estão morrendo com a existência da Amazon nos países. Então, o primeiro ano vai ser um ano de fôlego, um ano de proteção a essas bancas e livrarias para eles terem uma competitividade nos lançamentos. A partir daí, aí vira terra de ninguém, todo mundo dá o desconto que quiser, quanto quiser. Mas o que é mais importante nós entendermos é que tudo isso vai ser aplicado não só para as editoras, como para os autores independentes, no Catarse, nos grupos, nas vendas diretas, qualquer publicação, e pode ser denunciado, inclusive se a pessoa não cumprir isso. Criando, inclusive, algumas regras, como eu falei para vocês, proibindo vendas casadas com grandes descontos e coisas dessa natureza. Então, assim, é uma lei que vai ter bons reflexos a médio e longo prazo, vai chocar muita gente no curto prazo, vai ter um impacto importante no mercado e, ao meu ver, eu vejo com bastante otimismo, certo? Não vejo com pessimismo a entrada em vigor dessa lei, não, certo? Então, é isso aí. Deixa aí nos comentários as suas sugestões, suas críticas, sua opinião. E também aqui no comentário está o link do projeto de lei, que você pode acompanhar. Ela é pública. Você pode ver as emendas, quem propôs a lei, quem está pedindo alterações, quem está votando. E, em breve, talvez, este projeto de lei vire lei. E aí, o mercado editorial do Brasil vai ter uma forte mudança. É isso aí. Beijo para vocês. Tchau. Obrigado.